Olá, amigos do Mile High Brasil, tudo bem com vocês? Talvez vocês não conheçam essa figura, mas talvez reconheçam a minha voz. Eu sou Davis Chiodini, eu estou no podcast do Mile High Brasil sempre há algum tempo, já há alguns aninhos com o Everton. Também estou no On The Clock no Pro Football, então talvez vocês reconheçam a minha voz, alguns de vocês. E eu tô aqui hoje para a gente falar um pouquinho sobre a draft season do Denver Broncos, que vem por aí, né? O que esperar? Nós temos um novo general manager, o George Paton, o John Elway largou o osso, mas a gente tem a mesma comissão técnica do ano passado. Vamos atrás de quarterback, não vamos, quais são as posições e tal. Eu fiz um estudo de tendência do George Paton. O George Paton é um cara que trabalhou muitos anos em Minnesota, ele era assistente do Rick Spielman, é um cara que tinha voz ativa, né, nas decisões. Claro, a gente não sabe o que eram decisões realmente do Rick Spielman e até quanto o George Paton influenciava, mas dá para tirar algumas tendências. Mas antes disso, vamos falar da Free Agency, que é onde Denver se mexeu, né? Um dos pontos mais apontados como Denver escolhendo na pick 9 seria cornerbacks, e isso parece ter sumido um pouco. O time tem hoje no roster o Michael Remudia, escolha de terceira rodada do ano passado. O time tem o Bryce Cahan, que tem problemas de lesão, mas é um jogador muito... que tem uma afinidade muito grande com o Vic Fangio, e quando conseguiu estar em campo foi bem, né? Tem a chegada do Kyle Fuller de Chicago, a chegada do Ronald Darby de Washington. Então talvez essa posição de cornerback não venha mais na escolha número 9. É bem provável que isso aconteça. E isso era uma das tendências do George Paton. Escolher cornerbacks alto, né? O time gostava de escolher cornerbacks na primeira rodada em Minnesota. Outra tendência seria escolher wide receiver, mas eu não acredito que Denver escolha um wide receiver na número 9, porque já tem um corpo de wide receivers com Jerry Jeudy, com Curtis Sutton voltando. Então essas tendências elas acabaram sumindo um pouco. Denver renovou com Shelby Harris, né? E Denver basicamente hoje, quando a gente olha, além de quarterback, a gente tem duas necessidades mais gritantes, diríamos assim. Um linebacker para jogar ao lado do Alexander Johnson, né? E um safety para jogar próximo ao Justin Simmons. Como eu enxergo o George Paton trabalhando nisso? Se chegar na número 9 e o Micah Parsons estiver disponível, ele pode selecionar. Porém, o Micah Parsons ele tem algumas questões que falam sobre a sua ética de trabalho fora de campo. Ele se envolveu em alguns problemas. Dentro de campo, para mim, um jogador top 5 overall desse draft. Mas isso pode fazer com que o Paton não queira. E aí a gente vai ter opções no final da primeira rodada, e eu explico o porquê no final da primeira rodada. Safety, não vejo batendo na 9, tá? Não vejo batendo na 9. Agora, o que pode acontecer é a gente estar lá com a nossa escolha de segunda rodada, esperando, e ali pela 30, 31, ou mesmo no comecinho da segunda rodada, na 34, Jeremiah Owusu-Koramoah, que eu acho difícil o linebacker de Notre Dame estar por ali, mas um Zaven Collins, um Nick Bolton de Missouri, o Zaven Collins de Tulsa, dois bons linebackers, um Trevor Moehrig de TCU, né? O Richie Grant de UCF estarem por ali e o George Paton se mover. Por quê? Porque é uma tendência dele se mover era uma tendência de Minnesota, né, no caso, e aí a gente considera que isso passa muito pelo Paton, subir, gastar escolhas de segunda rodada para voltar para a primeira ou mesmo subir na segunda. De 9 drafts que ele participou, Minnesota só escolheu 6 vezes na segunda rodada, porque várias vezes se moveu para o fim. É aquela coisa de querer aproveitar jogadores que deveriam ter saído mais alto e estavam ali. Então a gente não vai ver ele com medo de ser agressivo se tiver alguém que ele gosta e ele precise voltar para a primeira rodada. Antes de falar de quarterback, que eu sei que é o que todo mundo quer ouvir, outras tendências dele. Ele valoriza posição,
Ele valoriza offensive tackle, mas também não vejo a gente atacando lá na primeira rodada. Eu acho que talvez uma coisa para final de dia 2 ou início de dia 3. Jogadores de interior de linha ofensiva para ele basicamente são no terceiro dia. Tá? Linebacker é uma coisa esporádica, ele precisa gostar muito para subir, mas ele selecionou o Eric Kendricks e Anthony Barr, então pode ser. Né? Tight end bloqueador, possivelmente a gente vai pegar algum no dia 3, tá? Aqueles caras de final de draft, possivelmente vai aparecer um tight end bloqueador e um running back desses small backs, recebedores para fazer competição no training camp. Né? A gente trouxe o Boom, né? Mas ele vai provavelmente adicionar mais algum running back desse tipo, esses running backs menores que são bons recebedores, podem aparecer no dia 3. Agora vamos falar de quarterback. Vamos atrás ou não vamos? Ninguém sabe. Ninguém sabe, mas nós estamos em posição de nos mover. Por quê? Porque os maiores problemas, e aí eu sei que você vai falar, tem o safety, tem o linebacker, mas não são problemas gigantescos que não podem ser supridos com jogadores mais para trás ou mesmo com alguém que ainda esteja no mercado mais barato. São buracos, tá? Nós precisamos também fazer depth chart, precisamos ter jogadores para ter profundidade, mas não são problemas gigantescos. E aí aquela questão, quarterback. Nós estamos em posição de escolher na 9 se algum cair e principalmente de nos movermos para cima. O grande problema, esse ano muitos times precisam de quarterback e também estão em condição de se mover. Tá? Da escolha 3 até a escolha 6, todos os times para mim são vendedores nesse momento. Vão vender? Não sei, tem que chegar a proposta certa, mas vão ouvir. Miami na 3, na 4 Atlanta, que se comprometeu com o Matt Ryan, na 5 o Cincinnati Bengals, que agora se colocou em posição de poder pegar um offensive tackle mais para trás porque assinou com o Ryan Riffey, e na 6 o Philadelphia Eagles, que não aparenta estar preocupado com o quarterback agora e vai dar um ano de Jalen Hurts. Pode ser que o plano seja dar um ano ao Drew Lock? Pode ser. É o primeiro ano do George Paton. Ele pode querer avaliar. Não vejo o Denver fazendo trocas por apostas. Não vejo o Denver indo atrás de Gardner Minshew. Não vejo o Denver indo atrás de Sam Darnold. Não vejo o Denver indo atrás de Ted Bridgewater. Ou seja, jogadores que não são claros upgrades ao que a gente tem. Se for para arriscar um jogador que não tem ainda um ponto como franchise quarterback, eu acho que aí Denver vai com o Drew Lock. Mas se Denver notar a oportunidade de subir no draft e selecionar o jogador que quer, eu não acho que o George Paton vai ser um general manager que vai temer isso. Ele é um cara que aceita gastar capital de draft. Ele esteve no Pro Day do Trey Lance, deve ir no do Zach Wilson, deve ir no do Justin Fields. O Trevor Lawrence está fora do nosso range. Tá? Eu não vejo o Mac Jones como hoje sendo um quarterback para ali. Tá? Posso estar enganado, mas eu vejo Denver se movendo, se resolver se movendo para cima. Porque Denver se colocou nessa condição. Denver não olha hoje para pick 9 e pensa, se eu me mover para 6, eu vou perder um cornerback, eu vou perder um linebacker. Não, nós temos condições de jogar com o que tem e com mais um ou outro, uma outra adição. Tá? Então, assim, Denver pode estar muito de olho nessas picks da 3 a 6 para subir. Carolina seleciona na frente de Denver, é um problema, é um time interessado. A gente tem atrás o San Francisco 49ers na 12, a gente tem o New England Patriots na 15, que pode ser um problema. Fora times que a gente não está considerando, mas podem subir. Washington e Las Vegas, tá? Os Jets na 2 é um time que hoje, para mim, selecionará quarterback, mas pode ser que resolva ficar com o Sam Darnold e ser um vendedor. Então tem toda essa dinâmica. São muitas e muitas hipóteses, tá? E ficar elucubrando e tentando adivinhar é bobagem. O que a gente pode dizer é que hoje o George Paton trabalhou bem, tá? Colocou Denver numa condição de subir ou descer, de ter flexibilidade no draft.
Isso é muito, muito importante. Então ele começou, para mim, com o pé direito nisso daí. Manteve o Von Miller, no início eu achei que deveria cortar, ok, preferiu ficar com o Von Miller, ótimo, que tenha uma grande temporada. Não colocou a tender uma tender alta no Philip Lindsay, aí eu achei um pequeno erro, acho que poderia manter o Lindsay por mais um ano com o valor de contrato, mas já que é para botar uma tender baixa, libera o jogador e deixa ele seguir a sua vida, isso eu concordo, tá? Então é isso. O que a gente consegue enxergar é Denver um time com poucas necessidades para o time titular, a OL basicamente está formada, o corpo de recebedores também, a linha defensiva foi ajustada, a secundária, o corpo de cornerbacks também, então a gente tem ali que gerar profundidade, mas a gente ficou numa situação bem flexível, se quiser atacar um quarterback ou se quiser descer ou se quiser escolher o melhor jogador disponível. Tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem seu like, compartilhem, tá? Não esqueçam, tem lives por aí, tem podcast vindo também para a gente cobrir essa draft season. Para quem quiser me seguir em outros lugares, eu estou nas redes sociais em @DavisChiodini, também estou em On The Clock BR e Pro Football. Não se esqueça de me seguir, valeu e tchau!